Pessoal, vamos chegando, já está gravando já, tá? Aí dá tempo do pessoal entrando. Dar continuidade no estudo sobre pecados intocáveis. Semana passada nós começamos a tratar sobre o tema, sobre os pecados intocáveis, e hoje nós vamos entrar aí começar a fatiar, né? De falar de uma forma mais específica. Esse é um tema muito relevante, sabe por quê? Porque na igreja pós-moderna nem se fala mais de pecado. A igreja pós-moderna está querendo até reescrever a Bíblia para aceitar as pessoas com os pecados dela, seja quais forem. Então a igreja vai dando um jeitinho, né? A igreja moderna e a pós-moderna vai dando um jeitinho de tirar o nome de pecado de pecado. É a questão, por exemplo, das pessoas não querer, sabe a história dos direitos humanos, sabe a história das ideologias. Então você não pode afrontar a pessoa. Então você vai dando um jeito de fazer com que, em prol da inclusão, né, vamos incluir as pessoas. Só que o Evangelho, desde que você começa a ler a Bíblia, você vai entendendo que quando Cristo fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, deixa muito claro que você precisa renunciar os teus desejos, as tuas paixões. A Bíblia é muito clara sobre essa questão. Mas a igreja pós-moderna, com medo de ficar vazia, está dando um jeito de incluir. A palavra hoje é inclusão. E para você incluir a pessoa, você precisa fazer com que ela não se sinta desconfortável. Então, para ela não se sentir desconfortável, você não pode confrontar o pecado dela, ou nem se usa mais o termo pecado. Aí você vai para opção, você vai para preferências. Então, na verdade, não é mais pecado, é preferência de cada um. Não é mais pecado, é opção de cada um. Então, em prol de um negócio, porque a igreja vai deixando de ser igreja e ela começa a ser um negócio, o pastor deixa de ser um líder espiritual e vira um gestor, o pastor deixa de ser um homem espiritual e vira um coach. O objetivo é agradar, porque há uma frase, né? O cliente tem sempre razão. Então nós precisamos incluir. E aí para incluir alguém, você precisa aceitar as suas preferências e aceitar as suas opções. E essa é a crise da igreja pós-moderna. Por quê? Porque o evangelho pregado da forma correta, a Bíblia é muito clara: a porta é estreita, o caminho é apertado e são poucos os que se acertam. E aí você tem que tomar uma decisão: prego o que é certo ou prego o que dá certo? É uma crise hoje da liderança. Vamos encher a igreja de gente? Por isso que tem igreja que está mesclando, né? Sim. Parte certa e... Então aí o camarada começa a negociar. Então nós vamos focar no resultado ou vamos focar na aceitação? A mudança de caráter, mudança de vida. Porque antigamente as pessoas vinham à igreja e mudavam de vida. O que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, o que prostituía não prostitui mais, o que adulterava não adultera mais, o que mentia não mente mais. Havia uma mudança radical lá na raiz. Na pessoa. Hoje o pessoal quer mudar. Hoje a pessoa quer vir à igreja e ela não quer mudar. Ela quer cultuar e ela quer adorar a Deus,
sem negar a si mesmo. Então é um caminho suave, a porta larga e o caminho espaçoso. Aquela porta bem largona, um caminho bem espaçoso, aonde todos se sintam confortáveis. E esse é o grande problema, é a grande crise. Nas igrejas, hoje nós vamos tratar sobre isso. Na maioria das igrejas, já não se fala mais de pecado. Você já não prega mais contra o pecado, você nem usa mais o termo. A palavra pecado está deixando de existir. O foco está na onde? O demônio, porque o demônio você não afronta a pessoa, você está afrontando o demônio. Ah, tem um demônio te perturbando, tem um demônio, então vamos focar no demônio e você trabalha só o resultado, você precisa ter resultados. E esse é o caminho que a igreja pós-moderna está tomando. E aí aquela história, na ausência de autoridade e poder, lembra quando Jesus estava pregando que os escribas e fariseus diziam: você ensina diferente, você ensina como quem tem autoridade. Então a questão é assim, ó, o avivamento vem porque era para termos um avivamento por século. E nós estamos no século 21 e nós só tivemos 6 avivamentos. E o avivamento é exatamente essa renovação do poder de Deus na vida do homem. Então nós tivemos um avivamento em Pentecostes, durou um século, e depois no segundo, terceiro século ele foi diluindo. Do quarto século entra a Idade Média, aí entra a Igreja Católica, e aí você tem o avivamento da Rua Azusa. Você tem o avivamento de metodista de John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield. Então você vai vendo que quando há um derramamento do poder de Deus sobre a humanidade, ela volta ao rumo. Ela muda, ela converte, ela se arrepende. Por isso que a pregação do Evangelho sempre começa com arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas na falta de poder, na falta de autoridade, as pessoas começam a negociar. Então eu quero servir a Cristo, mas eu não quero abrir mão dos meus desejos. Eu estava conversando esse tempo atrás com um rapaz que é homossexual, e ele, o senhor não entende. Eu falei, qual que é o problema do homossexual de entender que o hétero também tem lutas? Um homem hétero gosta de um monte de mulher, ou não? Qual que é a luta do hétero? Ter uma mulher só? Então se nós partimos do princípio que o homossexual não precisa lutar contra os seus desejos, então nós vamos liberar a poligamia para os héteros. Entende onde está o problema? As pessoas acham que o pecado dele, os desejos dele é mais difícil. Não, não é, irmão. Assim como um hétero tem os seus desejos e as suas lutas em relação a ter fidelidade a apenas uma mulher, o homossexual vai ter a luta dele em relação aos desejos que ele tem. Como o mentiroso vai ter a luta dele para não mentir, como a prostituta, entendeu? Cada um tem a sua luta. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Todo mundo que encontrou com Jesus mudou. Só que aquela história, as pessoas querem uma mudança sem preço, sem renúncia. Então é mais ou menos assim: coloca a mão na minha cabeça, ora por mim, e que Deus tire de mim todos os meus desejos. A pessoa não quer, ela não quer pagar o preço, ela não quer cruz, ela não quer sangue, ela não quer renúncia. Então nós estamos vivendo hoje um momento da igreja pós-moderna, onde esse tipo de aula e pregações que confrontam o pecado está simplesmente sumindo. Por quê, pastor? Porque não enche igreja, irmão. A frase que eu mais ouço, e as ovelhas que congregam aqui, que têm coragem de congregar aqui, ouvem: você está onde? Congregando lá com o pastor Júlio. Vixe, meu Deus, tem coragem? O pastor é muito duro, o pastor é muito exigente. Eu não sou exigente, eu só estou pregando o Evangelho verdadeiro, que fala para você o seguinte: mude
de vida. Me mostra uma pessoa que encontrou com Deus e permaneceu igual. Jacó lutou com Deus e virou Israel. Simão encontrou com Jesus e virou Pedro. Saulo encontrou com Jesus e virou Paulo. Toda vez que você vai ver na Bíblia, pessoas que tiveram um encontro com Deus, elas mudaram. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era assassino. Abraão. Todo mundo, irmão, todo mundo que encontra com Deus tem mudança de vida. O pecador deixa de, né? Então, é uma situação que as pessoas hoje não querem entender. Mas e o que eu faço com os meus desejos? Crucifica ele. Essa é uma mensagem que as pessoas não querem entender. O que eu faço com os meus desejos, com as minhas taras, com as minhas loucuras? Crucifica ela. Você pega todos os teus desejos, vai lá na cruz e prega lá na cruz com Jesus, porque Cristo morreu exatamente por causa disso, para que nós não fôssemos mais escravos do pecado. Mas é um evangelho de resultado. Onde que está a ênfase da igreja pós-moderna? Resultado. Estou com problemas. Então vamos focar no resultado. E eu quero que você entenda, o resultado existe. Todo mundo que encontra com Deus muda e muda tudo. Só que a ênfase não pode ser no resultado. A Bíblia diz lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão normal. Existem princípios que, se você praticar, você vai colher a semente. Ninguém quer vestir a armadura. As pessoas não querem jejuar, as pessoas... Não, Jesus já fez o sacrifício. Jejum não é sacrifício, é oferta agradável ao Senhor. A pessoa não quer orar. Por quê? Porque ela ir lá, se ajoelhar, orar durante meia hora, 40 minutos, uma hora, mas ela quer resultado. Mas ela quer um resultado sem preço, sem sacrifício. E isso está geral, está generalizado. Então nós estamos aqui tratando sobre por que pecados intocáveis. Porque é um outro problema da igreja. Às vezes a ênfase está nos pecados de gravidade grande, de alta gravidade. Então vamos lá, o cara é adúltero, assassino. Não sei por que vocês fazem evangelismo no presídio. Os caras lá são tudo bandido. Então a sociedade ela vai rotulando os pecados: bandido, assassino. Essa aqui é estuprador. Ela classifica os pecados graves. E os pecados pequenos, que nós classificamos como pequenos? Eu costumo dizer que a vida com Deus, antes de nós entrarmos na aula propriamente dita, imagina um carro, uma funilaria. Imagina um carro que está batido, que você leva numa funilaria. Aí o cara vai lá, desamassa, ajeita tudo, arruma, tal. Depois ele prepara, pinta. Está pintado. Então agora, o que faz? Agora tem que lixar, tem que polir. Depois que você poliu, o que você faz? Encera. Então, a vida com Deus, quando Filipenses fala que aquele que começou a boa obra há de terminá-la, você deve ter um entendimento que, se você ainda está aqui, a obra não está completa. E você tem que estar sempre vigiando e olhando para que você compreenda que existem alguns pecadinhos, que nós chamamos de pecadinhos, que pode estar atrapalhando a sua vida da mesma forma. E nós às vezes não nos atentamos para isso. Por quê? Não, deixa eu ver, não sou traficante, né? Então, não sou bandido. Eu não sou. Mas, por exemplo, suponhamos que você trabalha numa empresa e aí você faz faculdade e aí você vai lá e imprime o seu trabalho lá no seu serviço. Isso é roubo.
Um troco que você não visou, está errado o troco. É roubo. Mas só que roubo para o ser humano é quando alguém pega uma arma Não. O Paulo Sérgio tem um lava-jato na empresa. Suponhamos que o cara lá deixa o carro dele para lavar e deixou uma joia, uma aliança, um dinheiro. Cara, se você pegar o dinheiro, é roubo. Não, mas eu não sou ladrão. O que é então? Estava lá. Ah, mas só porque eu imprimi o meu trabalho no meu serviço é roubo. Cara, se você não tem autorização e está usando tinta e folha de alguém, isso é o quê? Só que as pessoas não se atentam para isso. Que menino, né? Nossa, mas pastor, só porque eu peguei a caneta do cara e não devolvi, não é, irmão? Mas pegar uma caneta e não devolver não é roubo? Não, eu falei que eu não. Fala para a mãe e o pai falando para o filho. Fala que eu não estou. Isso não é mentira? Mas o pai da mentira não é o diabo? Então olha como é que funciona. Aí a pessoa, ela começa a não se atentar que falar para o pai e a mãe que fala para o filho, fala que eu não estou, está mentindo. Incentivando o filho. E ensinando o filho a mentir, furar fila. Chega lá no banco, lá tem uma pessoa que você conhece, vai lá e fura fila. Isso não é pecado? Isso não é errado? Então a gente precisa, nesses dias que nós estaremos estudando sobre pecados intocáveis, é justamente para nós pingarmos o colírio e para nós entendermos que não existe para Deus pecadinho e pecadão não, irmão. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Eu vou frisar mais uma vez para você. O que muda são as consequências. Consequências mudam. Mas o pecado é o pecado. E Isaías 59, 1 e 2 diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não pensa você que fornicação é diferente de prostituição, que é diferente de adultério, porque as pessoas, não, mas o que, irmão? É pecado. Pornografia, masturbação, fornicação, prostituição, adultério, zoofilia, necrofilia, pedofilia. Nossa, mas é pecado. As consequências mudam. Mas para Deus é pecado. E a questão é que o pecado te separa de Deus. E as pessoas não entendem isso. Ah, eu estou frio espiritualmente. Por quê? O que está esfriando você no teu relacionamento com Deus? Ah, eu não sinto mais a presença de Deus. Por quê? Às vezes você fala assim, não sei o que está acontecendo, mas eu não estou sentindo mais a presença de Deus quando eu estou lendo a Bíblia, eu não sinto a presença de Deus quando eu oro, eu não sinto a presença de Deus no culto. Por quê, irmão, que você não sente? Aí você às vezes nem sabe por quê. Por quê? Porque existem pecadinhos que você está cultivando, que nem você entende que isso está tirando a sua comunhão com Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos orar e queremos consagrar a nossa vida e queremos pedir que o Senhor ministre o nosso coração, nos ensine. Nosso objetivo, Deus, é sermos cristãos, sermos como Cristo. Queremos andar, viver e obedecer o mandamento e os preceitos da Tua Palavra. Fala conosco nessa noite, no nome de Jesus. Então, como nós estamos tratando sobre pecados intocáveis, hoje o tema do nosso estudo é o desaparecimento do pecado. Aí eu te faço uma pergunta: o pecado desapareceu? O pecado deixou de ser pecado? Não, né? Mas está desaparecendo nos púlpitos. Está desaparecendo. Por quê, pastor? Porque nós vivemos numa lei do politicamente correto. Hoje você não pode mais falar que homossexualismo ou lesbianismo é pecado. Você não pode mais falar que pedofilia é pecado. Entende o problema? Nós estamos vivendo numa situação onde não pode mais falar. Por quê? Porque existe uma lei do politicamente correto.
direitos humanos. A igreja se tornou uma pedra de tropeço dentro desse projeto satânico de liberar geral, sem regras, sem limites. Então vamos lá para o nosso estudo. O próprio Papa nessa semana O Papinha não liberou? Casamento. O líder maior da igreja católica não liberou, avalizou o casamento de homossexuais. Aí você fala, mas o Papa, o famoso aí, o pregador lá de São Paulo lá, René não sei o quê, foi lá e falou que a Bíblia precisa ser atualizada, porque ela está desatualizada. E assim caminha a humanidade. Daqui a pouco vai ter casamento de homossexuais, de lésbica, vai ter casamento com criança, vai liberando. Mas dentro da igreja? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Pode ter certeza. Estão tentando consertar os bispos, porque Não vai consertar, irmão. Presta atenção, leia a Bíblia. Não vai melhorar, vai piorar. Presta atenção, vai ficar um remanescente. Como sempre existiu o remanescente fiel a Deus. O remanescente sempre vai existir, mas vai liberar. Por quê? Porque o objetivo não é fazer pessoas com a imagem de Cristo. A igreja pós-moderna, na sua grande maioria, virou um grande negócio. Nós temos uma clientela exigente, que não quer pagar preço, que não quer renunciar, que não quer sangrar, que não quer dizer não para os seus desejos, para os seus deleites. Então, como é que nós vamos fazer com esse povo? Vamos incluí-los do jeito que eles estiverem. O conceito integral de pecado praticamente sumiu da sociedade geral. Antigamente, você lembra que as pessoas usavam a frase: isso é pecado, filho? Isso é pecado, filho? Acabou, filho. Hoje não existe mais isso. A mãe e o pai hoje não usam mais nem em casa. Filho, isso é pecado. A frase isso é pecado já está sumindo, até das famílias. E tem sido abrandado em muitas igrejas para não ferir a consciência moderna. Olha que coisa grave. Como que machuca. Você quer ver um outro tema polêmico dentro da igreja? Tatuagem, piercing. Acabou, filho. As igrejas já, 90%, 80% das igrejas já abriu. Vamos tatuar Jesus e escreve para todo lado. Por quê? Porque é bonito. É artístico. Então eu vou tatuando o corpo, escrevo versículos, eu escrevo a minha alma de Jesus, escrevo Jesus, tatuagem, piercing, brinco, tudo, vai liberando. Não, mas não tem nada a ver. Então, não tem nada a ver isso, amanhã é outro, não tem nada a ver, e daqui a pouco, tudo que a Bíblia fala e prega é antiquado e ultrapassado, e Deus vai ter que se ajustar à humanidade. No tempo. No tempo. Na verdade, as palavras severas que a Bíblia usa em relação ao pecado foram banidas do nosso meio. Você imagina João Batista? Raça de víbora! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se é hoje, vai para a mídia. Pastor agressivo, ofende os ouvintes, pregando, xingando eles de cobra, venenosas. Você imagina algumas mensagens de Micaías, de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de Eliseu. Como é que faz? Agressivo demais. Você não pode mais falar nada, porque é tão sensível a pós-modernidade que as pessoas se ofendem. Então, a exemplo, as pessoas que adulteram, não tem mais adultério, é caso, não tem mais adultério. Você entendeu, filho? Não existe mais amigado, o cara é amigado, não.
é união estável. Ô irmão, para de conversa. União estável é amigado. Porque o princípio do casamento é aliança. Se não tem aliança, não tem casamento, irmão. Bota uma coisa na sua cabeça: o que faz um casamento existir é a aliança. Se não tem aliança, não tem casamento. Não, mas é união estável. Não é união estável. Isso é um jeito que o homem arrumou de legalizar o amigado. Cara, duas pessoas que morassem juntas sem casar, como é que a gente tratava no passado? O cara é amigado. Não, mas amigado é agressivo. Amigado é agressivo, irmão. Vamos dar uma ajeitada no amigado. Como é que vai chamar o amigado agora? União estável. Pronto. É isso aí. Então as pessoas vão dando um jeito de... Amigado é união estável. Amante virou caso. O transar prostituição de jovens agora não é mais prostituição, virou ficar. Crush. É meu crush. O que é seu crush? É um cara aí que eu saio com ele de vez em quando aí para botar a vida sexual em dia. Não vou falar não. Não, rapaz, tá mudando. O que é? Qual que é o problema? É meu crush. É meu ficante, meu ficante. O que é ficante? É meu ficante, eu saio e fico. Mas não teve compromisso nenhum. Ué. É meu ficante, meu crush. Mas essa pessoa que fica, ela fala: mas eu não sou prostituta, igual aquelas mulheres que fazem programa lá na Casa da Luz Vermelha. Qual que é a diferença, mano? Qual é a diferença da prostituta que faz sexo lá no prostíbulo e da mulher que vive transando com um monte de gente sem aliança, sem pacto, sem nada? Não tem diferença não, é prostituição. Não, mas é igual o alcoólatra que olha para o viciado em crack e fala: mas eu não uso crack. Nossa, que coisa diferente. Não, você bebe álcool, não usa. Eu não. Aí presta atenção, o cara que cheira cocaína discrimina o cara que injeta. Mas eu cheiro, eu não injeto. Nossa, que grande diferença. O cara que toma play do cara que cheira. Não, mas o cara que cheira cocaína, né, eu conheço vários médicos, pessoas ricas, famosas que cheiram cocaína, artistas, pessoas, celebridades cheiram cocaína, mas eu não uso crack. Qual que é a diferença, irmão? Para Deus. Então as pessoas: não, mas eu só fumo. Só fuma. Qual que é o problema? É a mesma coisa. A diferença é a gravidade, o estrago, mas é droga, é errado, é pecado, altera a sua capacidade psíquica de decisão. Qual que é o problema do vício para Deus? Altera. Qual que é o problema da imoralidade? Não tem pacto, não tem aliança. Não faz aliança, não tem compromisso. É o pecado daquele homem que casou com a cunhada para gerar o filho, Levirato. E a Bíblia diz que Deus o matou porque quando ele tinha relação com a cunhada, para suscitar um herdeiro, ele fazia coito interrompido. Deus o matou. Por quê? Prazer sem compromisso. As pessoas não entendem o princípio do porquê que isso é pecado. E como se comportam as igrejas evangélicas conservadoras, né? As tradicionais. O conceito de pecado também está desaparecendo, irmão. Nazareno é uma igreja tradicional, Batista é uma igreja tradicional, Presbiteriano é uma igreja tradicional. Quando a gente fala tradicional, são igrejas centenárias. Então vai desaparecendo. Por quê? Porque vai dependendo do pastor local. Não desapareceu, né? Contudo, em muitos casos foi sendo redirecionado para os que não fazem parte do nosso meio e cometem pecados flagrantes como aborto.
Ou você acha que a pílula no dia seguinte é o quê? E o que você acha? Acha que não tem hoje dentro da igreja mulheres que abortam? Então, a pessoa, mas ninguém sabe, ninguém viu, né? Homossexualismo, assassinato, ou os famosos crimes de colarinho branco, bando de... Porque eu já vou avisar minha posição para a igreja. Eu não sou contra cristão na política, mas eu não apoio pastores e ninguém que tem liderança evangélica, porque eu entendo que eles não foram chamados para isso. Uma coisa é um cristão ter um chamado para política, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e companhia. Outra coisa são pessoas que se dizem chamadas por Deus para o ministério da palavra ou serviço sacerdotal, se envolver com política. Usa a igreja de trampolim. Então eu já vou te avisar qual é a posição que eu tenho. Não apoio pastores na política, não apoio bispo, apóstolo, não apoio ninguém. Apoio o irmão. Tá bom? Diácono para baixo a gente deve rever. Eu já trabalhei junto com irmãos que tinham chamado político. Conseguimos eleger já 2 vereadores, mas presta atenção, gente que era crente e que tinha um chamado realmente, uma veia, mas eu não apoio. Falou que é pastor, apóstolo, bispo, falou que tem chamado para a liderança eclesiástica, eu não apoio na questão da política. Aí o camarada chega lá no mundo corporativo, lá no meio do político, aonde rola a corrupção desenfreada, e a gente sabe disso. Todo mundo que está no meio da política sabe como é que o sistema trabalha, e se você não entrar no sistema, você é excluído, você não faz nada lá. Então, corrupção não é pecado? Não é? É pecado. Aí, nós temos uma capacidade de pegar os pecadões e achar que esses pecadões são... Aí o que a gente faz com... Então é muito fácil quem não comete os pecadões meter o bambu no povo que, né? O povo que não comete pecadão, falar do pecadão e esquecer dos pecadinhos. Então é fácil condenarmos esses pecados, né? É muito fácil. Pô, o cara é pedófilo, é agressivo, pô, o cara é assassino. Ah, nossa, olha a prostituta fazendo programa. Olha, aí a gente tem uma tabela de pecadão que a gente olha e fala, nossa, olha, os pecadões, né? Graças a Deus que eu não sou traficante, que eu não sou bandido. Graças a Deus que eu não... Então, os pecadões. Então, enquanto nós ignoramos os pecados de fofoca. Fofoca é pecado? Sim ou não? Ah, mas o povo gosta de uma fofoca, hein? Quer ver? Orgulho. Orgulho é pecado? Ixi, eu conheço gente orgulhosa, irmão. Pastor, o que é orgulho? É quando você tem uma visão distorcida de quem você é, ou para baixo ou para cima. Complexo de superioridade, complexo de inferioridade é fruto do orgulho. O orgulhoso, quando a pessoa ela não tem uma humildade, não sabe quem ela é, não tem os pés no chão, ela se torna orgulhosa. Ela acha que ela é uma coisa que ela não é, e ela pensa que as pessoas têm que tratar ela de acordo com aquilo que ela acha. Então eu conheço um monte de gente orgulhosa. Inveja. Pessoa que olha para a vida dos outros e se imagina na vida dos outros. Dentro, inveja. Eu me vejo dentro da vida do cara. Tem gente invejosa, irmão. Aqui, ó, até fala, não, mas aqui, o desejo de viver na pele do cobiça o marido dos outros, a mulher dos outros, o homem dos outros, o carro dos outros, a casa dos outros. Inveja é pecado.
ou a pessoa não se aceita fisicamente como Deus a criou. Então é complicado. O preto inveja o branco inveja o preto, o magro inveja o gordo inveja o magro. É uma inveja. Então, amargura, rapaz, tem de gente amargurada na terra, pecado. A Bíblia diz que, nós não vamos deixar dominar por raiz de amargura, luxúria, ou até nossa falta de qualidades amáveis, de Paulo chama do fruto do Espírito. Não desenvolver o fruto do Espírito também é pecado. Gálatas 5, 22, 23 fala do que? O dom é dado por Deus. O fruto é você que produz baseado na sua relação com Deus. Deus espera frutos da igreja. Deus espera os frutos. Que fruto? Não que eu ganhe muitas almas, também. Mas o fruto que Deus espera de nós é o fruto do nosso relacionamento com Deus. Mudança. É a vida de Deus tomando conta da nossa vida. Então, certo pastor convidou os homens da igreja para uma reunião de oração. Em vez de orarem sobre as necessidades espirituais da igreja, como o pastor desejava, todos eles, sem exceção, oraram sobre os pecados da sociedade, principalmente o aborto, a homossexualidade e outros pecadões aí, né, que a pessoa, Deus, os assassinatos, os crimes de forma geral. Por fim, o pastor, assombrado com a visível presunção dos irmãos, encerrou a reunião com a famosa oração do cobrador de impostos: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Fui pregar uma vez num congresso, era um carnaval, e aí um jovem que teve a oportunidade antes de mim de pregar, era carnaval, a igreja cheia de gente, e ele falou assim: graças a Deus que nós estamos aqui, não somos como estes que estão aí perdidos. Aí eu fui pregar, antes de eu pregar eu falei: não estou entendendo não, que glória a Deus que nós estamos aqui, irmão, misericórdia que eles ainda não conhecem o Senhor e infelizmente a igreja não quer pregar. Haja vista, é só você perguntar para cada um aqui: qual foi a última pessoa que você levou a Cristo? Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus? Que você pregou o Evangelho para ela e levou para Cristo? A maioria dos crentes de hoje não tem o prazer de dizer: essa pessoa eu ganhei para Jesus, fui eu que levei ela a Cristo, fui eu que discipulei ela. Por quê? Porque não existe sobre elas o peso da responsabilidade de compartilhar o Evangelho com um perdido. E aí a gente, então, agora nós vamos bater no peito e vamos dizer: olha, graças a Deus, porque nós não somos. Não, eu não nasci dentro da igreja, eu nasci no mundo, e pela graça e bondade de Deus o Senhor me alcançou, e tem um monte de gente lá fora do mesmo jeito, e eles não vão se converter se ninguém falar de Cristo ou do amor do Senhor. Então, como é que eu começo uma oração? Eu começo pela minha própria vida. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa as minhas falhas, os meus erros, perdoa os meus pecados, os conhecidos e os que eu não conheço. Eu começo a oração pela minha própria vida. Uma pessoa que começa a oração pela própria vida, ele é misericordioso com a dificuldade dos outros, mas quem não tem, irmão, o filtro na sua própria vida, senta e mete o dedo na cara dos outros. Não tem misericórdia com a fraqueza de ninguém, não entende a dificuldade de ninguém, não perdoa. Por quê? A igreja não perdoa. Se um irmão ou uma irmã cair dentro da igreja, pode saber, não tem lugar. Não tem. A igreja perdoa o ímpio que se converte, mas o irmão que cai dentro da igreja, que deveria ter a mão estendida, a igreja não perdoa. A igreja é dura com a falha dos outros. Mas por quê? Porque a pessoa que é dura, ela tem uma ideia de que o pecado dela ou não existe ou é pequenininho.
É igual o Simão, lembra que eu preguei esse dia para vocês? Quando a mulher chegou, quebrou o vaso, ela abraça no pé de Jesus, beijou Jesus, lavou o pé de Jesus. Por quê? Aí Jesus fala uma frase: quem muito é perdoado, muito ama. Aí o que Jesus estava dizendo para Simão? Você acha que os seus pecados são tão pequenos? Quer dizer, o sacrifício de Jesus por uma pessoa que não se acha uma grande pecadora, o sacrifício é em vão. A atitude daqueles homens em relação ao pecado é prevalecente demais nos círculos evangélicos, conservadores, né? As pessoas, elas olham para as pessoas que estão no mundo duras, e elas? Não tem, né? E o pior de tudo dentro da igreja é aquele que sabe que está errado e ainda prega o certo, mesmo que ele não faça nada, e às vezes é duro com os outros, mesmo sabendo que ele faz igual. É uma coisa que só Deus pode explicar. Então, é claro que essa é uma observação bem generalizada, né? Nós não estamos generalizando, nem podemos. E existem muitas boas exceções por aí. Entretanto, parece que nos preocupamos mais com os pecados da sociedade do que com os nossos pecados, ou os pecados dos santos. Na verdade, muitas vezes nos esbaldamos nos pecados que chama de intocáveis, ou até mesmo aceitáveis, sem termos qualquer noção de pecado. Então, quer dizer, aquelas coisas que nós não julgamos graves, então não são pecados, ou não são erros, não precisam de conserto. Essa semana eu estava dando um discipulado para um irmão, falando sobre jejum. A Bíblia diz que o jejum é para quebrar as ligaduras da impiedade, as ataduras da servidão e o jugo do pecado. Você não jejua para comprar Deus, você não jejua para você conquistar uma moeda no reino espiritual, não. Todo jejum é para quebrar da sua própria carne coisas que prendem você. As ligaduras da impiedade impedem o seu avanço. As ataduras da servidão impedem a sua mobilidade espiritual. E o jugo do pecado põe peso para dificultar também a sua caminhada. Tanto as ligaduras da impiedade como as ataduras da servidão, como o jugo do pecado, tem uma função só: dificultar o teu avanço na sua vida espiritual. Então você jejua para quê? Para quebrar as ligaduras. Para quê? Para quebrar as ataduras. Para quê? Para arrancar o jugo. Então, quando você está jejuando, por que uma pessoa em jejum fica muito mais sensível a Deus? Porque ela vai quebrando da natureza dela, da carne dela, aquelas coisas, pensamentos, achismos, coisas que ela acha, pensa ou imagina, que na verdade estão atrapalhando a caminhada dela. Quando eu estou jejuando, eu estou quebrando da minha própria natureza as ligaduras da impiedade, as ataduras da servidão e o jugo do pecado que pesa sobre a minha vida, que tenta dificultar a minha caminhada. Então, a fofoca e as palavras indelicadas, às vezes a grosseria, a raiva, a irritação. E eu falo, eu vou falar de mim, porque a Bíblia diz que um homem espiritual, ele se julga e não é julgado por ninguém. Você tem que saber quem você é. Meu temperamento, meu jeito de ser, estúpido, grosseiro, irritado, e eu oro jejum por isso. Não pense você que eu sou assim, nasci assim, vou viver assim. Quando eu perco o controle, que eu fico alterado, eu me envergonho. E eu oro a Deus há muito tempo: Deus, eu preciso vencer, eu já venci tanta coisa. Preciso vencer o meu temperamento, preciso vencer o meu jeito. Ah, mas é o meu temperamento. Mas e o fruto do Espírito? Eu preciso submeter o meu temperamento ao poder de Deus de tal forma que eu consiga dominar. Então, essas coisas é que precisam existir na nossa vida. De você não achar, por exemplo, que a indelicadeza, ou a grosseria, ou a brutalidade, isso é normal.
Então você tem que olhar para você e ver coisas que você vive que não são grandes ou graves, mas que são pecados e acabam atrapalhando a sua caminhada com Deus. Palavras indelicadas sobre um irmão ou irmã em Cristo, né, fluem de nossos lábios sem que tenhamos a mínima concepção do pecado. Lembra quando Isaías viu Deus face a face? Ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Davi não falou eu sou adúltero, Isaías não falou eu sou assassino. Isaías, quando ele teve uma experiência com a glória de Deus, que a glória de Deus refletiu nele, ele disse: a minha boca é suja. Isso para muita gente, né, no meio onde as pessoas falam palavrões sem nenhum pudor, né? A crentalhada hoje está falando um monte de palavrão, e os palavrão que ela não pode falar, ela dá caraca. O que é caraca? É uma adaptaçãozinha para um outro palavrão. E as pessoas vão ajustando aí Então, guardamos mágoas de um passado distante sem nenhum esforço de perdoar. Ah, eu não consigo perdoar. E tá aí, o que você vai fazer? Você não vai orar? Você não vai jejuar? Você não vai ler a palavra? Você não vai buscar em Deus? Você não entendeu ainda que a falta de perdão bloqueia a tua vida com Deus? Você não vai fazer nada. Então, por exemplo, você tem mágoa, ressentimento, não perdoa, e aí você acha que isso não tem nenhum tipo de reflexo na sua vida espiritual. Então, eu não estou falando para você que essas coisas não existem. O que eu estou falando para você é que você precisa olhar para você mesmo, e se você detectar alguma coisa que a palavra de Deus ensina que é errado, você tem que lutar contra isso. Orar, jejuar e buscar a presença de Deus, até que Deus te dê forças para você poder vencer aquilo. Então lançamos nosso desdém religioso sobre os pecadores, sem nos lembrar em humildade de alma, que se não houvesse pela graça de Deus, estaríamos na mesma situação. Eu ouço assim: ah, o Senhor é muito misericordioso, muito bondoso, perdoa fácil. Mano, não é uma opção. Não é uma opção. Perdoar não é uma opção para nós. Perdoar é obrigação. Pastor, mas eu não estou conseguindo perdoar por causa da dureza do meu coração. Amém, isso acontece. O que você faz? Vai orar, mano. Vai orar e jejuar e clamar a Deus, e vai falar: Deus, eu estou com dificuldade de perdoar fulano ou fulana. Agora, o que muitos crentes fazem? Não perdoam, e não perdoam, e não. Mas não é bíblico. Como é que você vai falar? Como é que eu fico vendo gente duríssima com o pecado dos outros? Não, você é corajoso, hein? Vejo gente duro, mas falando do pecado dos outros, uma dureza. Cuidado, irmão. Deus pode colocar o sapato da pessoa no teu pé para você ver como é que é a caminhada. E aí? A Bíblia fala sobre isso. Paulo fala: esmurra o meu corpo e coloca a sofreguidão para não ser reprovado naquilo que prego. Quando você prega contra alguma coisa, Deus permite você passar por aquilo ali para você ver. Então, meu irmão, tenha misericórdia do fraco, do cabeça fraca, do que não consegue, talvez tenha a força que você tem. Às vezes você é forte numa área, o outro é forte na outra, mas as pessoas gostam de julgar e julgam duro. São duras, irmãos. Isso aí tem que ter temor no coração das pessoas. Nós somos uma comunidade de pecadores redimidos. Não deveria existir dentro da igreja nenhum tipo de dureza de julgamento com o pecado de ninguém. A verdade é a verdade, mas tem que haver misericórdia. E eu não estou falando para você que você tem que aceitar o pecado de ninguém. O que eu estou falando para você é de você não exercer juízo duro, porque nós não somos juízes. Nosso papel é sacerdotal, é oração e intercessão. Nosso papel é profético, é trazer a palavra revelada de Deus para o coração do pecador. Nós não somos juízes, nós somos sacerdotes e profetas. Nosso objetivo é falar, ensinar, corrigir em amor,
em misericórdia. Mas por que também não lamentamos nosso egoísmo? Gente egoísta, gente que só quer para si. Hoje eu estava conversando com uma ovelha de manhã. Por que você ama mais a sua família do que as outras? Por que você ajuda mais os seus filhos e a sua família mais do que os outros? Por que há dentro de você uma disposição para ajudar o que você ama e não ajudar o que você não gosta? O ser humano é egoísta, irmão. Sabe aquela frase? Se for para chorar, que chore a sua mãe. Se for para perder, que perca você. Eu trabalhava muitos anos atrás numa loja aqui em Três Lagoas, numa empresa, e o meu patrão chegou e falou: vou ter que mandar ou você ou fulano embora. Eu falei: manda eu, deixa ele ir. Aí o meu patrão falou: como assim? Eu falei: pode mandar eu embora, porque eu tenho força e capacidade para arrumar outro emprego. E se você mandar ele embora, ele não sei como é que vai ser, ele não vai arrumar outro emprego fácil. Rapaz, eu saí de lá, ele me mandou embora, pagou todos os meus direitos. Eu saí de lá numa sexta, na segunda-feira eu estava trabalhando. Quando você não é egoísta, porque tem gente que só pensa no seu umbigo, só pensa nele, não pensa em ninguém, não pensa em nada. Se é para perder, que perca os outros. Se é para sofrer, que sofra os outros. Se é para morrer, que morra os outros. Se é para não, esse tipo de coisa não combina com o Evangelho. Então, nós temos que analisar o nosso espírito crítico. Tem gente crítico demais. Eu sou crítico. Cuidado, irmão. A Bíblia diz que com a mesma medida que você medir, você será medido. O mesmo peso que você medir, você será pesado. Então, cuidado. Mas eu sou crítico. Uma coisa é você ser crítico. Outra coisa é você usar a crítica como base para você pecar. Cuidado com o espírito crítico, porque muitos nesse pensamento às vezes cometem pecados, começa a criticar e a julgar. Nossa impaciência, mas a Bíblia não diz que a gente tem que ser longânimo, é um fruto do espírito. Mas a gente é impaciente, mas a gente também não ora para Deus: eu preciso ser mais paciente. E nossa ira? Irritado, irado. Nós não vamos fazer nada. Não ora, não jejua, não fala: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. É fácil livrar a própria cara dizendo que esses pecados não são vergonhosos, né? É muito fácil a gente poder falar assim: mas eu não meu pecado não é tão vergonhoso assim. A sociedade comete cada atrocidade, meu Deus, é verdade. Acontece que Deus não nos deu autoridade para estabelecer graus de pecado. Tem pecadinho, pecadão. Olha, vamos classificar os pecados de 1 a 10. Pecado de assassinato, esse é 10, hein? Pedofilia, 10, 10, 10. O que mais? Tráfico de droga, não, esse é 9. Tráfico de droga é 9. E mentir? Não, mentira branca, pastor. Mentira branca é 1. Vamos lá, vamos fazer uma tabela. Não, estelionato não. Estelionato 2. Fornicação, transar com a namoradinha, 4. Prostituição, prostituição é 8. Adultério, 9. Olha como é que o ser humano é. Não, mas pastor, não tem isso para Deus, irmão. Você pode fazer a tabela que você quiser. Tudo é pecado. Vamos parar de ilusão. Vamos olhar para nós mesmos. Começa em nós, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Me guia pelo caminho eterno. Vamos ser sinceros. Pornografia, vamos lá, de 0 a 10. 5. Para com isso aí, rapaz, é pecado. Para de se iludir, de se enganar.
Não devolver o troco certo, ou melhor, você viu que o troco está errado e não falar, esse aí é 6. É pecado, para com essa conversa. Pastor, por que o camarada tem problema com o dinheiro? Porque ele é avarento, apegado a dinheiro, idólatra. Qual que é o grande problema de muita gente com dízimo e oferta na igreja? O que vocês acham que é a raiz do problema? É a avareza. O cara vai ali lanchar, gasta 100 conto, velho. Mas para ele pôr 100 reais no altar da igreja, meu Deus do céu. Qualquer besteirinha que você come hoje é 50, 60 reais, 70 reais, irmão. Mas dá uma oferta na igreja de 70, 100 reais, misericórdia. Eu já dou meu dízimo e olha, tá bom demais. Tem uns que nem o dízimo dá direito. Ó, 13º chegando. Vai dar dízimo 13º? Vou nada, já dou o dízimo normal. Rapaz, o ser humano é... Agora, qual é a raiz? A raiz é o egoísmo, ó. Para mim, tudo. Para os outros, nada. Ou pouca coisa. Então, acontece que Deus não deu o nosso poder para fazer a tabelinha, tá? Pelo contrário, ele afirma por meio de Tiago, pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Tiago 2,10. Não, mas o meu erro é pequenininho. Filho, para com isso aí. Quem erra nenhuma coisa, mesmo que pequena, está no mesmo balde, no mesmo balaio do outro lá, rapaz. Falando de pecado. As consequências é que mudam. O preço da fatura quando chega é que é diferente para cada um. Mas para Deus é pecado. A Bíblia não fala, mas a lei de Deus é indivisível. A Bíblia não fala em leis de Deus como se houvesse muitas, e sim em lei de Deus como uma unidade. Quando alguém comete assassinato, quebra a lei de Deus. Quando um cristão deixa que palavras corruptas, ou seja, que devastam outra pessoa, saiam da sua boca, também quebra a lei de Deus. Não pensa você que é só o assassinato, não. Se você tem ódio de alguém, você já matou ela. Se você cobiça a mulher, o homem dos outros, a casa dos outros, o carro dos outros, se você cobiça, o que é cobiça? Não é admiração, tá? Cobiça é o desejo forte e veemente de ter ou possuir aquilo que você está vendo. Eu posso, por exemplo, você mulher ou eu homem, qualquer um, você pode olhar uma mulher e achar bonito? Há pecado nisso? Nenhum. Você pode olhar um carro, uma casa, uma moto, sei lá, achar bonito, admirar, desejar no sentido assim, se um dia eu puder, eu queria ter um, até aí está dentro da normalidade. Agora existe cobiça. Cobiça é um desejo que a pessoa tem, irmão, o negócio é tão terrível que a pessoa se entristece pelo sucesso dos outros, começa a ter inveja pela vida dos outros, começa a blasfemar a Deus pela vida que tem, e falar para Deus, por que os outros têm e eu não tenho? Isso é pecado, irmão. E ele também transgrediu a lei de Deus. Reconheço que alguns pecados são mais graves que os outros, é óbvio. Você não vai querer falar para mim que todos os pecados são iguais no que tange as consequências. Óbvio que as consequências são diferentes. Isso é óbvio, você não precisa ser inteligente. Qualquer pessoa que tem um mínimo, uma média de raciocínio sabe que as consequências mudam. Mas o pecado é pecado. Todo pecado quebra a lei de Deus. Isso você precisa entender. E não pensa você que porque a consequência é amena, que ela é menor para Deus. Ó, lembre-se que Moisés não entrou na terra prometida porque Deus disse para ele, fala a rocha, e ele bateu. Davi fez muito pior e encontrou misericórdia. E Moisés não encontrou.
Então não pensa você que a régua de Deus é igual a nossa, que não é não. Tem coisa que você fala assim, mas como é que, rapaz, Moisés, só porque ele bateu na rocha, não entrou na terra, viu de longe e não entrou. Davi adulterou com Betseba, matou Urias e Deus perdoou. Deus não tem essa régua nossa não, mas por isso que nós não devemos julgar ninguém. Porque uma coisa que você não conhece é intenção. Motivação e intenção. Você sabe qual foi a intenção e a motivação? Por isso que a Bíblia fala que Deus não tolera o ímpio, o iníquo, gente maldosa. Tem gente que é maldosa, e esse tipo de gente enverga com Deus. Gente má. Agora, gente fraca, cabeça fraca, ignorante, tem uns montes, e é por isso que você não sabe quem é ignorante, quem é bobo, tonto, mané e quem é mau. Só Deus que sabe quem é quem. A intenção e a motivação do coração de cada um. Então, tem pecado grave, as consequências graves. Então, prefiro ser culpado de lançar um olhar cobiçoso para uma mulher do que cometer adultério com ela, né? É a linha de raciocínio, né? O cara pensa, né? Não, mas eu só dei uma manjada nela assim, nela. Mas é melhor, olha o pensamento do homem, é melhor dar uma manjada do que adulterar. Eu já ouvi, centenas de vezes. Eu prefiro ver pornografia e me masturbar do que adulterar. Ai, que grande vantagem. Não, mas o pastor, é melhor masturbação do que adultério. Gente casada que vive em pecado de masturbação. Não, tem, pastor? Tem. Mulher e homem, casado, que vive em pecado de masturbação. E aí? O ser humano vai, não, mas peraí, é melhor eu... Não é melhor nada, irmão. Melhor é você não pecar. Agora, se você quiser agravar o negócio, as consequências virão. Então, todavia, Jesus afirmou que ao lançar este olhar, o adultério já aconteceu. Vamos lá para Tiago. O desejo consumado gera o pecado consumado gera a morte. Então, se você já cobiçou, você já pecou, filho. Agora, se você consumar o pecado, aí você está lascado. Entenderam a diferença? É melhor ter raiva de uma pessoa a matá-la. Mas a Bíblia diz que se você odiar uma pessoa, você já matou ela. Porque se você tem ódio de uma pessoa, você não vai ajudar ela. Mas a Bíblia diz que você tem que pegar quem faz mal para você e tratar ele bem para quê? Para você amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Quando uma pessoa fala mal de você e faz mal para você, a Bíblia manda você tratar ela bem. Mas como é que nós fazemos? Tenho ódio. Aí se eu tenho ódio, eu já matei ela. A verdade é que todo pecado é sério, porque o pecado infringe a lei de Deus. O apóstolo João escreveu: o pecado é rebeldia contra a lei. 1 João 3,4. Todo pecado, até mesmo aquele que achamos insignificante ou pequeno, todo pecado que você julga por alguma coisa. Eu estou preparando um sermão sobre absoluto, convicções e preferências. Aí vocês vão entender melhor algumas coisas. Então as pessoas, elas acham, elas criam convicções e criam preferências com base em um monte de coisa, e elas querem que a coisa seja do jeito que ela pensa, mas não é não, filho. Pecado é pecado, é absoluto. A palavra de Deus é absoluta, a doutrina é absoluta. A palavra de Deus não tem negócio, não é flexível. Sim é sim, não é não. Então, toda vez que você quebra um princípio da lei de Deus, você está cometendo pecado. E você está em rebeldia. Não se trata apenas de descumprimento de um único mandamento. É total desrespeito à lei de Deus.
é rejeição deliberada ao seu padrão moral em favor dos nossos próprios desejos. Qual é a base de padrão moral que o homem tem? Deus. Da onde vem a lei moral? De Deus. Capacidade de discernir entre certo e errado, isso é moralidade. É Deus que é o nosso padrão moral. Por isso que nós precisamos desenvolver o caráter de Cristo, para que a gente tenha os princípios, as preferências e as convicções fundamentadas em Cristo e não no que nós sentimos. O coração do homem é enganoso, aquilo que você quer hoje, daqui a 10 anos muda. Na cultura grega antiga, pecado significava errar a marca, isto é, não acertar o alvo em cheio. Assim, pecado era considerado um erro de cálculo ou um insucesso na tarefa. Antes de pecado ser aplicado em questões religiosas, havia o uso da palavra pecado quando alguém ela cometia, que pecado, quer dizer, fez errado. Depois a palavra foi colocada dentro do contexto religioso da palavra, quer dizer, o homem pecou, errou o alvo, transgrediu uma lei conhecida de Deus. Esse conceito é bastante válido ainda hoje, quando, por exemplo, alguém se arrepende verdadeiramente de um pecado e busca se livrar dele. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: na vossa luta contra o pecado, é uma luta contra o pecado, é guerra contra o pecado. Jesus fala lá em Hebreus que nós temos uma grande nuvem que nos rodeia e que nós devemos perseverar na nossa luta contra o pecado, porque Ele já lutou contra o pecado e derramou o sangue dele para que nós não desfalecêssemos na nossa luta. A parte pesada da batalha, Jesus já venceu. Então, Gênesis capítulo 4, Deus falando com Caim: o pecado já cumpre a ti dominá-lo. Sabe o que você tem que fazer com o teu pecado? Dominar ele pelo poder do Espírito Santo. Ele não pode ter domínio sobre você, não pode ter poder sobre você. Pastor, mas eu posso vencer qualquer pecado? A Bíblia diz: tudo eu posso naquele que me... Maior é o que está em mim do que aquele que está. Não virá sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação também te dará o escape. Deus sabe da sua fraqueza, Deus sabe que nós somos pó, Deus sabe. Agora, quando Deus encontra alguém lutando de verdade, com coração sincero, o poder de Deus se manifesta naquela vida. Por isso que a Bíblia diz que quando somos fracos, então somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas pastor, quando que o poder de Deus entra em ação? Quando Deus encontra um coração verdadeiramente, genuinamente, lutando e não querendo viver aquilo. Aí Deus entra e você ganha de Deus o poder para vencer aquilo lá. Então, os pecados normalmente não resultam de fracasso em nossas tarefas, mas de um anseio interior de satisfazermos os nossos desejos. Qual é a raiz de todo pecado? Seu desejo. O que você deseja? Toda a raiz do pecado é o seu desejo. Você sabia disso? Por exemplo, tem gente que não gosta de beber, mas tem gente que tem desejo pela bebida, pela droga, pelo sexo, pelas coisas. E todo pecado tem raiz no seu desejo. O que você deseja? Essa coisa é tão séria. Você sabia que o budismo também prega isso? A raiz de toda maldade é o desejo. Eu estudo bastante sobre religiões, né? Um dia eu estava estudando sobre o budismo e descobri lá que eles ensinam que a raiz de todos os males é o desejo. E resolver o problema da maldade é suplantar os seus desejos. Até o budismo fala isso. E o cristianismo, muito mais. Os pecados normalmente não resultam de fracasso. Já falei, como diz Tiago, cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Tiago 1,14. Fofocamos ou cobiçamos por causa do prazer pecaminoso que isso nos dá. Gente curiosa, né? Rapaz, como que o ser humano é curioso. Um dia eu vi uma pegadinha, o cara parou em cima do viaduto do Chá lá em São Paulo, cuspiu e ficou olhando para baixo. Passou um pouquinho, um monte de gente começou a olhar para baixo.
Lembra daquela pegadinha que tinha lá a casinha quadrada e um cara cantando lá, eita tatá, e tá lá, não olhe. Aí a pessoa enfia a cara lá e toma uma torta na cara. O ser humano é curioso. Na hora, a sedução daquele prazer momentâneo é mais forte do que o desejo de agradar a Deus. Qual é o seu desejo? Pecado é pecado, mas os que classificam de pecados aceitáveis pelos santos, pelos crentes, pelos cristãos, aqueles que toleramos em nossa vida, são graves aos olhos de Deus. Algumas palavras que muitas vezes o cristão usa, né? Puxa-saco. O que é puxa-saco? É um linguajar de exército. Boca aberta, baba-ovo, puxa-saco. Vou comer o rabo. Você sabe de onde que vem isso? A pessoa nem sabe, irmão. Está falando. São palavras que denotam cunho sexual e a pessoa nem sabe. E às vezes você ouve. E algumas vêm com gestos acompanhados. Então, são graves o orgulho religioso, as atitudes críticas, os mexeriqueiros, a impaciência, a ira e até mesmo a ansiedade. Pastor, mas a ansiedade é pecado? E não é. Ansiedade é pecado, filho. Mateus capítulo 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus está no controle. Por que o ser humano é ansioso? Porque ele quer o controle. O que é um ansioso? É alguém que quer o controle. Ele quer que na hora dele, do jeito dele, quando ele quer. E quando a coisa não acontece do jeito que ele quer, ele sofre transtorno de ansiedade. Ansiedade é pecado. Ciúme é pecado. Não ardeis em ciúme. Não, eu tenho zelo. Zelo é uma coisa, ciúme é outra. Pastor, por que ciúme é pecado? Porque quando você tem ciúme de alguém, você está pressupondo que o caráter dela não é bom, ou você está projetando nela aquilo que você sente, ou você está trazendo para ela, para um relacionamento atual, um trauma que você tem no passado. Seja qual for a situação, o ciúme é errado. Tudo isso é coisa séria aos olhos de Deus. Concordo com a ideia de que o pecado parece ter sumido do nosso meio. Politicamente correto, direitos humanos. Pode ter sido abrandado em muitas de nossas igrejas para não ofender os clientes ou os presentes. E digo com tristeza, o conceito de pecado entre muitos cristãos conservadores foi praticamente redefinido para abranger apenas os pecados obviamente nojentos da sociedade. O resultado então é que, para muitos cristãos moralmente corretos, a noção de pecado individual basicamente desapareceu de suas consciências. Contudo, não desapareceu da vista de Deus. Pelo contrário, todo pecado, tanto os chamados pecados intocáveis dos santos, que quase sempre toleramos, quanto os pecados asquerosos da sociedade, que somos rápidos em condenar, são transgressões à lei de Deus, irrepreensíveis aos olhos dele. Vou contar uma experiência para você. O meu pastor, o pastor Renê, que foi o meu mentor na faculdade de teologia, uma vez ele teve uma experiência muito forte com Deus e Deus o repreendeu severamente. E ele falou para Deus: o que eu fiz? Por que o senhor está tão irado? E Deus falou: aquele livro assim que você pegou lá na faculdade e não devolveu. Irmãos, tinha mais de 30 anos essa história. Pois ele foi lá na biblioteca dele, um livro que ele nem lembrava. Foi lá, pegou. Na hora que ele abriu o livro, estava escrito Steben, Faculdade Teológica Batista. Aí ele pôs o livro dentro de um envelope, pôs uma carta pedindo perdão do esquecimento tal, e mandou. Olha como é que Deus, mais de 30 anos, um livro que ele pegou e não devolveu. Então às vezes a gente pensa assim: nossa, mas um homem de Deus irrepreensível,
Você vê como é que Deus leva a sério, às vezes, coisas pequenas. Então, apresso-me a dizer que há muitas pessoas fiéis e humildes que são maravilhosas exceções. Tá? Tem exceções, tá? Na realidade, o paradoxo é que os cristãos que mais produzem o fruto do Espírito Santo são aqueles que estão muito mais cientes desses famosos pecados aceitáveis em suas vidas e que sofrem no íntimo por causa deles. Quem é que muda? Quem se incomoda com o pecado, com as falhas, com o erro. Meu irmão, quem cauteriza a consciência, quem acha que não é pecado, não vai mudar. Quem acha que é 100% não vai mudar nunca, porque não tem o que mudar. Mas quando uma pessoa tem filtro e ela olha para ela mesma e se julga, ela vai para a Bíblia e fala, poxa, eu posso melhorar. Isso aqui não está de acordo com a palavra. Existe ainda um batalhão de gente que critica com ferocidade os pecados repulsivos dos outros e, contudo, parece orgulhosamente esquecido de seus próprios pecados. E de onde Deus te tirou? Quem você era antes de Jesus? Mas aí agora eu tenho muitos anos que eu estou na igreja e eu começo a me tornar um crítico dos pecados que eu cometi outrora. Muitos de nós ficam entre um e o outro grupo, mas a questão é que todo pecado, não importa se temos ou não consciência dele, é pecado. Por isso que você encontra na Bíblia o salmista falando, perdoa-me dos pecados que me são ocultos. Vou te dar um conselho, começa a orar assim, pede perdão pelos teus pecados conhecidos e pede perdão também pelos pecados que você nem conhece, que talvez você está cometendo e na sua ignorância está achando que está tudo certo. Admito que pintei um retrato bastante sombrio, tanto da sociedade em geral quanto da nossa comunidade evangélica conservadora, mas Deus não nos abandonou. Ele continua sendo o Pai celeste dos cristãos verdadeiros e continua trabalhando entre nós e chamando-nos ao arrependimento e à renovação. Parte do seu chamado é para que enxerguemos os pecados que toleramos em nossas vidas. O nosso objetivo nesses estudos terça-feira é você passar um pente fino, irmão. Comece a olhar as coisas que às vezes você acha que não é pecado e às vezes é, e que você nem está vendo. Então vivenciemos o arrependimento e a renovação que precisamos tanto. Oro para que Deus se agrade em usar este livro, este estudo, como um recurso para esse fim. No próximo capítulo, então, nós cavaremos mais fundo na sujeira dos nossos pecados intocáveis ou aceitáveis. Tá bom? Quinta-feira temos culto de oração às 19 horas. Vamos orar. Estamos no nosso jejum, primeiro dia. Deus abençoe a todos que estão orando e jejuando. Vamos encerrar. Pai, obrigado por esse período, por esse tempo. Que o Senhor possa falar conosco, Espírito Santo, nos mostrando, nos ensinando, que não sejamos, ó Pai, reféns, escravos do pecado. Antes, o poder de Cristo se aplique em nós e a gente tenha poder para fazer a vontade do Senhor, para mudar, ser transformado de glória em glória e de fé em fé. Leva-nos ao nosso lar embaixo de poder e graça. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, comunhão e consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe vocês. Até quinta-feira.